Você ouvirá agora, na 106 FM, uma mensagem de Deus, com o pastor Fernando Francelino. Cultos, terças, quintas e domingos, a partir das 20 horas. Rua Heitor Liberato, 1326. Todos são bem-vindos. Aleluia! Graças ao nome do Senhor. Aleluia! Pode tomar assento. Fique à vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer. Abra a tua Bíblia em Isaías, capítulo 61 de Isaías. Capítulo 61 de Isaías. Deixa a tua Bíblia aberta no capítulo 61, que nós vamos ministrar em cima do capítulo inteiro ali de Isaías. Antes vamos orar. Querido Espírito Santo, Deus poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá, Pai, de estarmos dentro deste local adorando o teu nome. Nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor opera em nós tanto querer quanto realizar. Portanto, Senhor, se nós estamos aqui hoje, Pai, é porque aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor, Pai, está preparado pelo Senhor com muito carinho, com muito amor e com muita misericórdia para as nossas vidas, Deus. Neste momento, querido Espírito Santo, eu te peço que a porta da palavra seja aberta, que os corações estejam preparados para receber esta boa semente e que todos nós, Pai, saímos daqui, Deus, entendendo qual o propósito, o que o Senhor tem preparado para cada um de nós e que o teu nome seja glorificado, Pai, através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meu irmão, essa palavra que eu vou ministrar para você, eu coloquei como título Deus das boas notícias. Deus de boas novas. O Evangelho é boas novas. E de uns tempos para cá, de algumas semanas para cá, eu não sei se isso acontece com você, Everton, que já prega muito mais tempo do que eu, mas eu sempre tinha um hábito de começar a preparar uma mensagem com muita antecedência. Às vezes ficava uma semana, 2 semanas preparando uma mensagem e estudando, bota tópico, tira tópico e vai acrescentando. Mas eu não sei se é por causa da responsabilidade, do dinamismo que tem a igreja, das pessoas que o Espírito Santo de Deus vai tocando no coração num dia, de repente, hoje você colocou no teu coração em cima da hora de vir na igreja. Eu não sei por que Deus faz isso. A palavra do Senhor diz que os planos do Senhor são muito superiores aos nossos, os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos. Então eu tenho experimentado nesses últimos dias, e é muito difícil isso, porque a gente como ser humano é limitado, é muito difícil você passar por essa fase de o Senhor te dá uma palavra em cima da hora. O Senhor te dá uma mensagem em cima do laço. Por quê? Porque, como eu falei para você, as limitações, às vezes a falta de conhecimento na palavra, então você recebe aquela palavra em cima da hora e você fica um pouco temeroso, mas isso tem acontecido comigo já, eu acho que das últimas 6, 7 mensagens que eu ministrei, todas elas o Senhor deu no dia, na hora, e essa mensagem não foi diferente. Eu estava estudando a palavra de Deus hoje, comecei a ler vários textos, saí para almoçar com o Fabiano, ainda disse para o Fabiano tem que pregar hoje, não faço ideia ainda do que eu vou pregar. Mas eu vou para casa, vou estudar a palavra, porque isso não significa, meu irmão, que você deixa para estudar só em cima da hora. O hábito do estudo é constante e não mudou. Todos os dias a gente tem que estar se alimentando. Ontem nós saímos do sítio, e quando eu vim para casa, aquela necessidade, porque ontem nós passamos o dia inteiro no sítio, então eu não consegui estudar. E aquela necessidade diária que tem de ler a palavra, isso não é só do pastor, isso é para todo aquele que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é para mim, isso é para você. Então aquela necessidade de estudar a palavra, eu cheguei em casa, mas muito cansado. Quem foi no sítio viu como é que foi o dia de ontem. Acabei dormindo com a Bíblia na mão e não consegui estudar. Aí hoje, quando eu fui para casa, fui almoçar e fui para casa estudar, o Senhor me deu essa palavra. Isaías capítulo 61. O livro de Isaías, por sinal, é considerado como o primeiro na Bíblia hebraica dos profetas maiores. Isaías é considerado o grande profeta messiânico da Bíblia. Isaías é considerado por muitos o evangelista do Velho Testamento.
O livro de Isaías tem algumas curiosidades, algumas peculiaridades que, se você for olhar, tem muito a ver. As pessoas chamam, os estudiosos chamam o livro de Isaías de a mini Bíblia. Porque o livro de Isaías tem 66 capítulos, exatamente como a Bíblia tem 66 livros. O livro de Isaías, do 1º ao 39º capítulo, trata especificamente do juízo de Deus, trata especificamente das leis, especialmente para o povo judeu, exatamente como é a nossa Bíblia no Velho Testamento. O livro de Isaías, os 27 últimos capítulos, ele trata das boas novas, ele trata do período da graça, ele trata da vinda do Messias. Então, este livro ele é fenomenal, ele é extraordinário. Eu até lhe aconselho, se você nunca leu a Bíblia inteira, pelo menos, até que você tenha esse hábito, leia o livro de Isaías inteiro, porque ele é a mini Bíblia dentro da palavra do Senhor. Leia do 1º ao 66. Isaías profetizou muitas coisas que se cumpriram quando Jesus Cristo veio ao mundo. Isaías profetizou a vinda do Messias. Isaías, é tão extraordinário o texto, o ensino, aquilo que ele nos mostra no seu livro, naquilo que ele escreveu. No capítulo 40, Isaías profetizou algo, já sabia de algo, que o homem só foi descobrir 300 anos depois, que a terra era redonda. No capítulo 40, do versículo 22, ele diz que o Senhor é aquele que está assentado sobre o globo da terra. A ciência diz e acredita a descoberta de que a terra era redonda a um camarada chamado Eratóstenes. Esse camarada, ele descobriu isso 285 anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo. Isaías viveu cerca de 750 anos antes. O que eu quero dizer para você, meu irmão? A Bíblia nunca foi e nunca será um livro de histórias. A Bíblia é a palavra de Deus revelada para a humanidade. É a vontade de Deus revelada para mim e para você. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios capítulo 25, que a glória de Deus é esconder certas coisas, e a glória dos homens é descobri-las. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que aquilo que a ciência descobriu 400 anos depois de Isaías, o Espírito Santo de Deus já havia lhe revelado, está na palavra do Senhor. É isso que a palavra do Senhor nos mostra. E a palavra do Senhor não nos mostra só simplesmente fatos científicos, coisas que o Espírito Santo de Deus revelou a homens e mulheres de Deus. A palavra do Senhor nos fala sobre fatos e coisas e circunstâncias que ainda virão sobre a terra. Então é importante você conhecer a palavra do Senhor, é importante você dar crédito à palavra do Senhor, é importante você ter esse conhecimento, porque você, como um filho, como uma filha de Deus, você tem esta responsabilidade de conhecimento e de fato saber daquelas coisas que ainda acontecerão na terra, porque somos nós quem vamos anunciar. Isaías aqui era um homem que anunciou a vinda do Messias. Ele anunciou lá no capítulo 53, 750 anos antes de Jesus Cristo vir a esse mundo, ele dizia, olha a profecia que ele deu: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso aí se cumpriu quando o Senhor Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário. Essa palavra se cumpriu 750 anos depois, quando Jesus Cristo enfrentou a cruz no Calvário por mim e por você. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por aquelas pisaduras lá na cruz, eu e você hoje recebemos a salvação, o dom gratuito de Deus. Então a Bíblia é um livro profético, a Bíblia é um livro fantástico, a Bíblia é um livro que deve ser estudado por todos nós, deve ser comido. Deve ser, a profecia diz, lá em Apocalipse, quando o anjo revela a João o Apocalipse, ele diz assim, como livro, coloca como livro, ele na sua boca ele será doce, no estômago ele vai amargar. Por quê, meu irmão? Porque quando você come o livro, quando você come da palavra do Senhor, você fica abismado, você fica realizado, você fica muitas vezes impactado com aquilo que o Espírito Santo de Deus te revela, e aquilo é doce na tua boca.
Só que quando você recebe isso e fica só para você, começa a se tornar amargo, se torna um fel no teu estômago. Você precisa levar a palavra, você precisa pregar a palavra, você precisa anunciar a palavra. Isto é aquilo que o Senhor nos ensina, e por isso, como o livro, como a palavra do Senhor. Isaías aqui era um homem exatamente assim. E aí aqui no capítulo 61, especificamente, o Senhor me deu essa mensagem: o Deus das boas notícias. Isaías significa Deus é a salvação. Deus é a salvação para a tua casa, Deus é a salvação para os teus negócios, Deus é a salvação para a tua família, Deus é a salvação para o teu esposo, para os teus filhos, para a tua esposa. É de Deus que vem a salvação. Isso é o que significa aqui o nome de Isaías. E aí no versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, e anunciar a liberdade aos cativos, e a libertação das trevas dos prisioneiros. Algumas versões falam a palavra cegos, e é exatamente assim que as pessoas se sentem. É exatamente assim que tem muita gente do teu lado, perto de você, na tua família, na tua casa, no teu círculo de amizades, pessoas que estão literalmente aprisionados no vício, aprisionados num pensamento, aprisionados numa filosofia de vida, onde eles buscam cada vez mais uma forma de se libertar, e eles não conseguem se libertar. Por quê? Porque eles não têm o conhecimento da palavra. E a Bíblia aqui diz que o Espírito do soberano está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres. Pobres de espírito, pobres de alma, pobres de vida, pobres financeiramente também. Pessoas que de um jeito ou de outro, meu irmão, estão vivendo a pobreza na iminência da perdição. Quantos aqui aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Quantos aqui são servos, são discípulos? Você é um ungido do Senhor, e o Espírito do soberano está sobre ti. E como o Espírito do soberano está sobre ti, meu irmão, você tem na sua boca as palavras das boas novas, as palavras das boas notícias. É isso que nós temos como cristãos. É isso que o Senhor colocou em nós. O Espírito do Senhor está sobre nós para isso. A palavra do Senhor nos mostra lá em Marcos capítulo 1, Jesus Cristo, quando João foi preso, Jesus Cristo saiu e foi em rumo a Galileia e começou a anunciar as boas novas do reino de Deus. A palavra do Senhor nos mostra isso. A palavra do Senhor nos mostra que os apóstolos, a missão de Saulo e Barnabé, quando eles saíram, quando eles começaram a pregar a palavra do Senhor lá em Atos 13, a Bíblia diz que eles começaram a anunciar as boas novas. Começaram a ministrar, começaram a falar da palavra do Senhor. A Bíblia nos mostra também Filipe. Eu falei ontem, lá no batismo, ministrei alguma coisa sobre Filipe e o etíope. A Bíblia nos mostra que aquele homem estava lendo um texto, estava tentando descobrir da palavra do Senhor, estava tentando entender o que a palavra de Deus dizia, só que ele não tinha o entendimento, a revelação da palavra, porque a Bíblia diz que a letra ela mata, quem vivifica é o Espírito. E a Bíblia diz que ele estava lendo e não estava entendendo. E qual é o texto que ele estava lendo? Isaías 53. E aí a Bíblia mostra que Filipe ouviu a voz do Espírito Santo de Deus e foi até aquele eunuco e começou a explicar a palavra de Deus para aquele eunuco. A partir daquele texto ele foi transpassado, ele sofreu as transgressões e tudo mais. A Bíblia diz que a partir daquele texto ele começou a explicar as boas novas sobre o Senhor Jesus Cristo. Essa é a missão da igreja hoje. A missão minha e sua hoje, meu irmão, é exatamente essa. É anunciar as boas novas. Você foi ungido, você foi abençoado, você recebeu a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus tem se revelado a você, as bênçãos do Senhor virão sobre a tua vida, existe uma promessa de Deus sobre a sua vida, mas ela só se cumprirá quando você entender que você precisa anunciar as boas novas. Você foi resgatado e através da sua vida, muitas outras vidas serão resgatadas também, e o nome do Senhor será glorificado. Paulo diz isso lá em Romanos,
Paulo diz isso lá em Romanos quando ele fala sobre nós anunciarmos, como ir pregar se não há quem envie, como falar, como crerão se ninguém fala nada. E aí Paulo diz assim, ó, como é belo, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Sabe o que Paulo está querendo dizer, meu irmão? Como são os belos os caminhos, como são belos os passos, como são firmes a vida, como é firme a vida daquele que anda em passos seguros e firmes, falando do evangelho, anunciando as boas novas, a bênção, o favor, a provisão, a prosperidade de Deus, as coisas que Deus tem preparado para a sua vida, eles se tornam firmes quando você caminha anunciando e propagando o evangelho das boas novas. Você precisa entender isso, porque talvez tantas coisas você tenha buscado do Senhor, e está nas portas da sua casa, está quase nas suas mãos, e você ainda não recebeu, porque você não entendeu que o princípio do reino de Deus é dar e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Dê aquilo que o Senhor tem botado sobre a tua vida, dê de graça aquilo que você recebeu, que foi a salvação, a provisão de Deus, as bênçãos de Deus sobre a sua vida, o testemunho que Deus te deu. Entregue isso na vida daquelas pessoas que não tiveram a oportunidade ainda, meu irmão, e você terá passos firmes. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. É isso aqui que Paulo estava dizendo, que Isaías estava falando, que Jesus Cristo nos ensinou. E aí talvez você diga o seguinte, Fernando, você fala isso porque você não conhece a minha vida. Você fala isso porque você não sabe a dificuldade que eu tenho, a rejeição que eu tenho, as pessoas, o descrédito, quem sabe, que eu tenho. Meu irmão, eu estava conversando ainda há pouco aqui com o Everton, estava conversando com o Marcos também lá atrás ainda há pouco, e compartilhando justamente sobre isso. Não pense que a nossa vida é um mar de rosas. Você também não sabe o que nós passamos. Você também não sabe o que nós vivemos. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Eu tenho boas notícias para passar para você. O Deus que mudou as nossas vidas pode mudar também a tua vida. O Deus que foi fiel conosco, o Deus que foi misericordioso conosco, pode ser com você também, se você nele crê. Tudo que você precisa é acreditar no Senhor. Tudo que você precisa é abrir a tua boca e deixar que o Espírito Santo de Deus te dê a sabedoria necessária para você ganhar vidas. É isso que acontece, meu irmão. Tem muita gente, meu irmão, que olha para nós aqui pregando e diz assim, meu Deus, isso é loucura. Como é que pode? A palavra do Senhor diz, Jesus Cristo falou, que onde houvessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria no meio deles. Aqui existem quantas pessoas reunidas no nome do Senhor Jesus Cristo? Jesus Cristo está aqui. Ele está aqui. Mas para muita gente, meu irmão, isso é loucura. E Paulo também falou sobre isso. Paulo falou que para aqueles que estão se perdendo, a palavra, a pregação é uma loucura. Mas para aqueles que estão sendo salvos, ela é o poder de Deus. Aqui tem um povo que está sendo salvo, aqui tem um povo que está caminhando rumo às mansões celestiais, aqui tem um povo que está recebendo do Senhor a promessa sobre a sua vida. Eu tenho observado testemunhos todos os dias, meu irmão, de pessoas que estão sendo transformadas pelo poder da palavra do Senhor. Talvez para o mundo você seja um alienado, mas existe alguém perto de você que vai parar para te escutar, e através da palavra que você lançar, ela também terá a sua vida transformada. Então não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo de anunciar o evangelho. Não tenha medo de anunciar a palavra do Senhor. Talvez você diga, Fernando, os meus caminhos, o meu caminho é de perdição, o meu caminho, eu não consigo ver uma luz para minha caminhada, eu não consigo ver uma luz no final do túnel, eu não sei para onde eu estou andando. Talvez você esteja pensando que você vive exatamente a mesma cegueira que Isaías fala ali no texto. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O Salmo 37, verso 5 diz assim: entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Palavra de Deus para a tua vida. Jesus Cristo certa vez estava caminhando e um pai apavorado. Um pai, lá em Marcos 9 a palavra do Senhor nos mostra. Um pai desesperado porque o seu filho desde da sua meninice, a Bíblia diz, entrava um espírito imundo naquele menino. E aquele pai via o filho ser jogado no chão, via o filho ser jogado no fogo, via o filho ser jogado na água para se afogar, via aquele filho sofrer com dores, sofrer com traumas, cresceu vendo aquele filho sofrer daquela maneira. Quem sabe, meu irmão, aquele pai gastou tudo que tinha para salvar a vida daquele filho. Quem sabe aquele pai procurou tantos lugares, tantas filosofias, tantas religiões,
tantos lugares para mudar a vida do seu filho, até os discípulos do Senhor Jesus Cristo ele procurou e os discípulos não deram conta. A palavra de Deus diz que eles não deram conta de tirar o espírito imundo daquele menino, e o Senhor Jesus Cristo olha para eles assim, ó, vocês são os incrédulos mesmo. Porque tem muita gente que diz que serve ao Senhor Jesus Cristo, mas é um incrédulo, não tem coragem de assumir que é um cristão. Tem muita gente assim, tem muita gente desse jeito. E aquele pai, meu irmão, é a exemplificação de muitos pais hoje. Quantos pais estão vendo seus filhos sofrerem nas drogas, no álcool, na perdição, nas más companhias, estão indo, caminhando a passos largos, sofrendo no fogo, sofrendo na água, sofrendo no dia a dia. Esses pais, quem sabe, até já procuraram a igreja. Mas, meu irmão, a palavra do Senhor nos diz que aquele pai encontrou Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo muda a história. O homem não muda, mas Jesus Cristo muda. A religião não muda, mas Jesus Cristo muda. E aquele pai, quando olha para Jesus Cristo, diz assim: Jesus, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de nós. Se tu podes, muda a história do meu filho. E a Bíblia diz que Jesus Cristo olha para aquele pai e diz assim: se tu podes, tudo é possível àquele que crê. Tudo que você precisa é crer, meu irmão. Tudo que você precisa é ter fé. Tudo que você precisa é acreditar que o Senhor pode mudar a história da tua família, que o Senhor pode mudar a história da tua casa, que o Senhor pode mudar a história daquele teu amigo que está se perdendo. Tudo é possível àquele que crer. Então creia que o Espírito Santo de Deus habita em você. Você é um instrumento poderosíssimo na mão do Senhor, meu irmão. Você é templo e santuário do Espírito Santo de Deus. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Creia neste poder, creia nisso. As pessoas pensam tantas coisas, meu irmão, e a palavra de Deus responde todas elas. A palavra de Deus responde. O próprio Davi escreveu também no Salmo 37. Quantas pessoas que vivem uma vida desesperadora. Pais de famílias, mãe de família, pessoas que estão olhando para a sua casa e estão dizendo o seguinte: eu nunca vivi uma crise tal. Eu nunca imaginei que eu fosse passar por uma dificuldade tamanha financeira. As coisas elementares, as coisas básicas da minha vida, da minha família, hoje eu estou tendo que cortar gastos, porque eu não sei qual vai ser o fim da minha história. Eu estou chegando no fundo do poço, eu estou chegando perto da falência, eu estou chegando perto da destruição. O que vai ser da minha esposa, o que vai ser dos meus filhos, o que será deles daqui para frente? Eu não vejo mais saída para a minha vida. Sabe o que Davi escreve no versículo 25 do Salmo 37? Já fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Enquanto você tiver a virtude da palavra do Senhor dentro do teu coração, enquanto você tiver a justiça e a integridade dentro do teu coração, integridade de se doar inteiramente para o Senhor, justiça de dar ao Senhor o único lugar que Ele merece na tua vida, que é o primeiro local, nunca tenha medo, porque nunca você ficará desamparado, nunca a tua descendência mendigará o pão, os teus filhos prosperarão, a tua casa prosperará, você vencerá. Não tenha medo da crise, porque o mundo pode caminhar para onde for, meu irmão, mas quem caminha com o Senhor, debaixo das suas asas anda e está seguro em nome de Jesus. Fé, o elemento da nossa vida com Deus é fé. Tudo é baseado através da fé, meu irmão. Você precisa crer no Deus que você serve. Você precisa crer que esse Deus é vivo. Você precisa crer, meu irmão, que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Mas crer de verdade, sabendo que naquele momento da adversidade, quanto mais perto, meu irmão, do impossível você estiver, mais próximo do milagre em Deus na tua vida você está também. Porque o milagre só acontece quando só o milagre pode resolver a situação. Deus não vai fazer nada que você pode fazer por você, mas Ele move céus e terra para fazer aquilo que você não pode fazer. É isso que mostra a palavra do Senhor para nós. E aqui, Isaías está falando justamente sobre isso. E aí no versículo 9, a Bíblia diz assim: seus descendentes serão conhecidos entre as nações, a sua prole entre os povos, a sua prole entre os povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo aqui para você: que todos aqueles que te observarem, todos aqueles que te verem, todos aqueles que olharem para você,
reconhecerão em você que você é um abençoado e uma abençoada pelo Senhor. Ontem nós vivemos essa experiência. Ontem nós vivemos uma situação muito parecida, que exemplifica muito bem esse texto aqui, que fala sobre as pessoas reconhecerem. Ontem nós fomos abençoados pelo Senhor. Ontem nós tivemos um dia no sítio. Um dia onde o Senhor nos abençoou. Um dia onde nós tivemos a oportunidade. Quantas pessoas aqui estavam no sítio? A grande maioria ainda está derrubada de ontem. Mas ontem foi um dia extraordinário. O Senhor nos abençoou profundamente ontem. Tivemos a oportunidade de comunhão, como eu falei. Tivemos a oportunidade de nos conhecermos, como eu já falei. Tivemos a oportunidade de batizar várias pessoas que tomaram e realizaram um compromisso de se tornarem novas criaturas através do batismo. Foi algo extraordinário que Deus fez isso ontem. E qual é a maior prova disso? De que Deus nos abençoou. Qual é a maior prova de que o Senhor estava conosco? Está conosco. Qual é a maior prova de que tudo que esse ministério tem realizado, tem feito debaixo da vontade do Senhor? O reconhecimento. As pessoas têm reconhecido. Ontem, quando nós chegamos em casa, a Elisa pegou o computador e começou a postar nas redes sociais as fotos das pessoas, da festa, as fotos do momento, da confraternização. A palavra do Senhor nos ensina a celebrar. Nós temos que celebrar as bênçãos que o Senhor nos dá. Nós temos que aproveitar as bênçãos que o Senhor nos dá. E aí nós estávamos celebrando com as pessoas e começou um compartilhar a foto do outro, um brincar com o outro. Foi algo extraordinário. Mas o reconhecimento das pessoas exemplifica isso que eu quero falar para você aqui. Eu trouxe aqui para você alguns comentários das pessoas que olharam as fotos e comentaram. Vou ler para você. A Valdirene Souza, ela disse o seguinte: parabéns a todos. Não faço parte desse ministério, porém faço parte desse povo que vai morar no céu. Reconhecimento. As pessoas reconhecendo porque o Espírito testifica que nós somos filhos e irmãos. Amém? E aí ela continua dizendo: Deus vos abençoe sempre. O Gilberto Arde escreveu o seguinte: glória a Deus. Além do evento em si, foi bênção para os irmãos que estão se recuperando da dependência química, pois puderam presenciar o feliz convívio do povo evangélico. Esse rapaz aqui, ele chegou há cerca de uns 15 anos atrás, no Vale Ebenezer, mendigo de rua. Era um empresário da cidade, era um empresário em São Paulo, ele veio a pé, de carona, de São Paulo para cá, drogado. Era um empresário próspero, é um homem que tem formação acadêmica, era um homem que tinha família, perdeu absolutamente tudo por causa da droga, perdeu tudo. Veio bater na porta do CI, não sei se tu lembra o Gilberto, um loiro, alto, magro. Lembra dele? Ali no Vale Ebenezer, meu irmão, ele teve a sua vida transformada. Ali ele teve a sua vida mudada. Ali ele encontrou o Senhor Jesus Cristo. Aquele lugar é um local de transformação de vidas. Ontem ainda quando eu olhei a placa, eu fiquei incomodado. Eu vou dar ideia para eles de mudar lá Centro de Recuperação Vale Ebenezer para Centro de Transformação Vale Ebenezer. Porque recuperação quem faz é o homem, meu irmão. Agora só o Senhor Jesus Cristo tem o poder de transformar verdadeiramente a vida de um indivíduo. O Gilberto foi transformado. E aí aqui ele está pegando e está testemunhando, se recuperando da dependência química, porque ele sabe a realidade daquelas pessoas. Talvez, meu irmão, você não tenha noção da importância que foi você estar lá ontem, você que foi. Muitos daqueles que estavam lá ontem, meu irmão, estavam sendo abençoados pela sua vida, estavam observando a sua vida. Sabe por quê? Porque para muitos deles, meu irmão, para poderem confraternizar, brincarem, se divertirem, terem uma vida feliz, eles precisam de droga, de álcool, precisam buscar outros elementos para poder aproveitar a vida como nós estávamos aproveitando todos de cara limpa. Então, meu irmão, o Senhor te abençoa demais, porque você se transforma num abençoador, mesmo sem saber você está abençoando, e as pessoas reconhecem isso. E é isso que ele estava falando. Era isso aqui que ele estava dizendo, uma vez que estes
Após cumprirem o tratamento, também procurarão um local para congregar. E aí ele diz, edificante. Aquelas pessoas, quando saírem de lá, terão uma referência de que um dia teve um povo do Senhor lá, que os visitou, que confraternizou com eles, que permaneceu com eles um tempo, onde eles puderam observar que a vida pode ser muito mais feliz do que usar drogas e aproveitar coisas que não vêm de Deus. E um dia, meu irmão, quando eles saírem de lá, louvado seja o nome do Senhor, se eles entrarem por esta porta e reconhecerem que o Senhor Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Reconhecimento do povo de Deus. Olha o que mais, a Cláudia Becker Koenig escreveu o seguinte: adoraria ser batizada assim. Olhando as fotos do batismo, desejou no seu coração receber aquilo que o irmão Franz recebeu, que outras pessoas lá receberam, o sepultamento e a morte, o sepultamento da velha criatura e a ressurreição de um novo homem, uma nova mulher, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Pessoas sendo abençoadas através da nossa vida. E o reconhecimento, olha a palavra de Deus se cumprindo na tua vida, meu irmão. A palavra de Deus está se cumprindo na tua vida. Olha a Selma Afro, o que ela escreveu? Maravilha de Deus, amo esse povo de Itajaí. A Ana Paula Vieira escreveu o seguinte: um dia eu quero estar aí com a minha família. Glória a Deus, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus quer conosco, meu irmão. Creia no Senhor teu Deus, será salvo tu e toda a tua casa. A tua família servirá de exemplo para outras famílias. Quantas famílias reunidas lá ontem, quantas crianças brincando, quantas pessoas confraternizando, e quantas vidas, meu irmão, estão sofrendo com família dividida, com problema dentro de casa, com situações que elas consideram irreversíveis. Um dia você viveu exatamente assim, mas o Senhor mudou a tua história, e hoje você é um abençoado e reconhecido pelo povo de Deus, pelo povo que está lá fora. Deus faz com que isso aconteça, e é isso aqui que a palavra do Senhor está mostrando aqui. E aí Isaías diz o seguinte: seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole, versículo 9, entre os povos. Todos os que virem reconhecerão que você é um povo abençoado. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações. Sabe o que isso aqui quer dizer, meu irmão? Eu tenho dito aqui constantemente, tenho falado que o Senhor nos chamou para nós irmos muito mais além do que essas quatro paredes. Jesus Cristo, quando chamou os seus discípulos, ele disse assim: ó, vão por todo o mundo, pregai o evangelho, vai para o mundo, vai lá fora, não fica dentro da igreja, não fica dentro de quatro paredes, vai pregar, vai lá fora. A Bíblia aqui está dizendo, meu irmão, que a sua descendência, que a sua prole será conhecida das nações. Sabe o que isso aqui quer dizer para nós, meu irmão? Que a tua decisão de caminhar com Deus, a tua decisão de andar com o Senhor, a tua decisão de andar em justiça com o Senhor e andar na retidão da palavra do Senhor, vai fazer com que os teus filhos, vai fazer com que a tua prole, a tua descendência, aqueles que virão após você, vão a lugar que você talvez não conseguiu ir. As nossas crianças, meu irmão, esse evangelho aqui, esse ministério aqui vai mandar pastores para o exterior. Esse ministério aqui vai mandar profetas para o exterior. Esse ministério aqui vai mandar músicos para o exterior. Muitas pessoas serão alcançadas pelo poder da palavra do Senhor através desse ministério aqui, meu irmão e minha irmã. O Senhor vai vai fazer com que muitas pessoas sejam enriquecidas na sua trajetória em outras nações, em outros lugares, para abençoar a obra que o Senhor está promovendo através desse ministério. E quem serão essas pessoas? Serão os nossos descendentes, os nossos filhos. Muitas coisas que nós estamos fazendo hoje, meu irmão, nós estamos pagando um preço para que os nossos filhos colham lá na frente. E é o que Isaías está dizendo. A descendência, a prole, conhecida em todas as nações, através das bênçãos, do fruto da justiça, da determinação que você colocou no teu coração de não dar mais ouvido à maldade, não dar mais ouvido ao ódio, não dar mais ouvido ao rancor, simplesmente servir ao Senhor com o coração aberto, buscando do Senhor o melhor que Ele pode te dar. Você e a sua casa serão abençoados, é o que diz a palavra do Senhor. E aí o texto diz, versículo 7, em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e em vez da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna. Hoje eu falei sobre isso na rádio.
Hoje eu comecei o programa da rádio falando sobre essas questões. Pessoas que estão vivendo a desonra, pessoas que estão vivendo a traição, pessoas que estão sofrendo na vida situações que elas nunca imaginariam sofrer um dia. E quando eu falo disso, meu irmão, eu falo com autoridade porque eu vivi isso na minha vida. Eu vivi isso na pele. Eu descobri que o mundo é mau. Eu descobri que a justiça nem sempre é justa. Eu descobri que na sociedade, e a sociedade vive uma corrupção. Eu descobri isso. Quando nós temos os nossos pais, nós temos um porto seguro. Parece que nada nos atinge. Mas quando você se torna órfão, você começa a viver experiências que quem tem pais, por mais que os pais por mais que você não dependa dos seus pais, você seja alguém independente financeiramente, economicamente, o simples fato de você ter um pai e uma mãe, isso no mundo espiritual é muito forte, porque pai e mãe são coberturas sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então, eu perdi o pai. Tenho a minha mãe, louvado seja o nome do Senhor, mas eu perdi o meu pai. Então eu comecei a viver isso. Essas experiências que órfãos vivem. Tribulações, perseguições, vergonha, ataques, injustiças. E eu tenho 32 anos de idade. Em 2012, o ano passado, eu fui parar 2 vezes no hospital com princípio de infarto. Infartando. Com 32 anos de idade, saúde boa, infartando. Por quê? Por causa dos problemas que acontecem aqui. Por causa dos problemas emocionais. Por causa daquilo que você enfrenta todos os dias. Através de pessoas que te traem, através de pessoas que pisam em você, através de pessoas que você imaginaria que jamais poderiam fazer alguma coisa com você e de repente você começa a viver experiências através da vida dessas pessoas que você demora demais a entender. Existem muitas pessoas, meu irmão, hoje vivendo injustiças na vida. Existem muitas pessoas que estão nas penitenciárias e não cometeram um crime para estar lá. Estão pagando inocentemente. Por quê? Porque a justiça não foi tão justa assim. Existem muitas pessoas literalmente definhando em leitos de hospitais, infartados em leitos de hospitais, que o fruto daquela doença tem origem no seu emocional, numa traição que sofreu, quem sabe numa falência que viveu, em negócios. Quantas pessoas que sofrem problemas terríveis, os cânceres, que estão apodrecendo os seus ossos, e tudo isso tem fruto, tudo isso tem origem na sua vida emocional. Isso acontece. E talvez, meu irmão, você conheça alguém assim ou esteja vivendo uma situação parecida. Sofrimento na alma que é evidenciado no corpo por causa de traição, por causa de tribulação, por causa de problemas que a vida nos oferece. Agora, o que me fez chegar até aqui, meu irmão, foi ter a consciência de que a palavra do Senhor é poderosa e eficaz. A palavra do Senhor nos garante que onde você sofreu esse tipo de dor, onde você sofreu esse tipo de traição, onde quem sabe as pessoas não reconheceram você, onde você quem sabe sofreu situações que você jamais imaginaria sofrer, o Senhor te concederá dupla honra. É o Senhor quem te considerará dupla honra, quem vai considerar sobre a sua vida dupla honra. Deus tem feito isso. Os testemunhos de vida, meu irmão, da grande maioria das pessoas são testemunhos assim. São vidas que não tinham mais solução. São pessoas que não viam mais uma saída para a sua vida. São pessoas que viveram a traição como Jesus Cristo viveu, foi traído com um beijo por Judas. Existe dor maior do que essa, meu irmão? Mas a palavra do Senhor nos diz que Ele recebeu dupla honra. Você também receberá dupla honra, você também será alcançado pelo Senhor, você também viverá uma vida extraordinária, meu irmão, gratificante, onde houve dor, meu irmão, tudo isso vai passar, tudo isso vai se perder, tudo isso vai ficar por conta do passado, porque o Senhor vai te conceder isso. O Senhor tem feito isso por nós. Ainda, isso vai muito da forma como você vê a vida, né? Hoje eu ainda estava compartilhando aqui com o Everton, estava compartilhando também com o Michael lá fora, as bênçãos que o Senhor tem nos dado, as coisas extraordinárias que o Senhor tem nos dado, as coisas que o Senhor tem feito 2 anos depois. O Senhor não me impediu de passar pelo que eu passei,
Mas o Senhor me fortaleceu durante essa caminhada. O Senhor não vai permitir, não vai te impedir de passar por algumas provações. A palavra do Senhor diz: considerai motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, porque a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa para que você se torne maduro e íntegro sem lhe faltar coisa alguma. A perseverança faz você crescer, a perseverança faz você alcançar. Só que, meu irmão, a perseverança ela só é possível quando você busca refúgio na palavra do Senhor, quando você busca consolo na palavra do Senhor, quando você busca aprender da palavra do Senhor. Se Deus tem um propósito para a tua vida, meu irmão, e Deus tem um propósito para a tua história, pode ter certeza que adversidades, que inimigos virão, meu irmão. Só que o que vai te defender é a palavra de Deus. Então leva a sério a palavra do Senhor, porque você vai conseguir passar de cabeça erguida por todas as adversidades que a vida vai te entregar. É isso que mostra aqui a palavra do Senhor. E aí, aqui para nós terminarmos, o versículo 10 diz o seguinte, até pode chamar o pessoal para cantar. O versículo 10, é grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em Deus, pois Ele me vestiu com vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual noiva que se enfeitem com joias? Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça, o louvor diante de todas as nações. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui para você, meu irmão? Troque o choro pelo riso. Troque a dúvida pela certeza. Troque a ansiedade pela convicção de que as coisas vão dar certo, pela esperança. É isso que o Senhor está dizendo aqui para você. Troque, meu irmão e minha irmã, o medo pela fé, pela convicção, pela certeza de que o Senhor vai mudar a tua história. Jesus Cristo aqui, a palavra de Deus aqui está nos mostrando, Isaías aqui está nos dizendo, para nós nos adornarmos como um noivo ou como uma noiva. Sabe o que o Senhor está dizendo para você, meu irmão? Cuida da tua autoestima, cuida da tua vida, cuida das coisas que o Senhor tem te dado. Olha para você e identifique e tenha convicção de que você é templo e santuário do Espírito Santo de Deus. Troque tudo aquilo que te faz lamentar hoje, meu irmão, por um pensamento novo, por coisas novas, por novidade de vida, por transformação na tua história. É isso que o Senhor quer que nós pensamos, é assim que o Senhor quer que a gente caminhe todos os dias, meu irmão. Novidade de vida, boas notícias, boas novas. É isso que o Evangelho de Deus é sobre as nossas vidas. Novidade, meu irmão. E aí, o texto termina assim no versículo 11. Porque assim como a terra faz brotar a planta, e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Isaías está dizendo que vai dar certo. Isaías está dizendo que vai acontecer. A palavra do Senhor está dizendo que vai virar. Olha para o teu irmão e diz assim, a coisa vai virar, meu irmão. Vai dar certo, meu irmão. Vai acontecer. Tenha fé, porque aquilo que você sonhou vai acontecer. Tenha fé, se apegue à palavra do Senhor, porque as coisas vão dar certo. É isso o que Isaías está dizendo aqui. Assim como o jardim, meu irmão, brota, como as flores nascem, a semente que está plantada dentro do teu coração também vai germinar. Talvez você não esteja vendo, meu irmão, porque a flor, a semente, a planta, ela nasce primeiro para o solo, meu irmão, para poder ter força, para poder ter sustentação. Raiz você não vê, mas daqui a pouco vai brotar, meu irmão. Vai brotar, vai florir, vai dar frutos. Você vai se alimentar, a sua família vai se alimentar. Agora tenha convicção de que vai dar certo. O Evangelho é boas novas, é novidade de vida. Amém? Em nome de Jesus, eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria que você começasse a adorar o nome do Senhor nesse momento. Talvez você esteja se perguntando: para quem é que essa palavra serve? Para quem serve essa palavra? Às vezes a gente sai de casa, vem para a igreja, e a gente pensa assim: tal pessoa deveria estar aqui, fulano de tal precisava ouvir essa mensagem.
Se fulano de tal precisasse ouvir essa mensagem, fulano de tal estaria aqui. Está aqui exatamente aqueles que precisam ouvir essa mensagem. Agora, para quem que ela serve? Isaías responde. Isaías diz, no versículo 6: mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Essa palavra, meu irmão, serve para todos aqueles que são ministros do Senhor. Essa palavra serve para todos aqueles que são embaixadores de Cristo na terra. Essa palavra serve para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu queria fazer uma oração com você. Eu não sei se existe alguém aqui dentro que nunca entrou numa igreja, que ouviu essa mensagem. Uma mensagem que diz para você que boas notícias virão, uma nova história será escrita. Mas essa palavra, meu irmão, ela servirá para você se você obedecer o que a própria palavra do Senhor diz, que você deve crer com seu coração e confessar com sua boca que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite e nunca fez este ato de fé, de reconhecimento que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Talvez você esteja afastado há muito tempo, desviado, vivendo uma vida fora do alvo. Vida de pecado significa isso, vida de errar o alvo. Mas você um dia experimentou a graça, a unção, o óleo do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. E eu quero orar com você, embaixador de Cristo. Você que já há muito tempo tem caminhado com o Senhor, mas por causa das tribulações da vida tem se sentido enfraquecido, fraco em suas forças. A palavra que o soberano te ungiu. Você é um homem, você é uma mulher, você é um jovem, cheio da unção do Espírito Santo de Deus. A graça do Senhor está sobre a sua vida. Que você seja fortalecido hoje aqui, meu irmão, e que amanhã ainda você já possa começar a anunciar as boas novas, para que outras vidas sejam alcançadas, e para que você receba do Senhor o que você tem buscado. Saia do teu lugar, venha à frente. Eu gostaria que os obreiros viessem aqui para abençoar e ungir o povo. Enquanto o louvor canta essa música abençoada, você viesse aqui à frente e nós vamos orar por você. Aleluia. Aleluia. O Senhor me aceitas como sou, tu me aceitas como estou. Aleluia. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Aleluia. Enches meu Aleluia. viver, minha vida entrego a seguir teus passos. Glória a Deus. A ti me rendo. Eu me rendo a ti, Senhor. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Querido Espírito Santo, Deus poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu mover. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Pai. Meu Deus, eu te peço neste momento, Senhor Deus, que as minhas imperfeições, que aquilo que de mim, Senhor Deus, eu possa oferecer, Pai, não atrapalhe, Deus, o mover e o fluir da tua palavra. O
que eu ministrei aqui, Senhor Deus, não é a minha palavra, é a tua palavra. Que essa palavra, Senhor Deus, encontre dentro dos corações, Pai, um bom lugar, uma boa terra. A tua palavra diz, Senhor Deus, que o Evangelho é boas novas. Que eles recebam, Senhor Deus, novidade de vida, boas notícias. Que aqueles, Senhor Deus, que eles têm buscado, Senhor Deus, que eles têm orado, que eles têm clamado, sejam resgatados, Senhor. Senhor, restaura os sonhos. Restaura, Senhor Deus, os passos, Pai. A tua palavra nos ensina, Senhor Deus, que são belos os passos, Senhor Deus, os pés daqueles que proclamam as boas novas. Que eles sejam, Senhor Deus, alcançados, Pai, pelo mover, pelo agir, pelo teu Espírito Santo, pela tua graça. Oh, querido Espírito Santo, Deus poderoso, nós glorificamos o teu nome. Nós como igreja adoramos o teu nome. Nós exaltamos o teu nome. Nós tomamos posse da tua palavra, querido Deus. Nós declaramos que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Fortaleça os nossos passos, Pai. Fortaleça, Senhor Deus, o nosso caminhar. Que a tua graça, a tua unção, Pai, esteja sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, querido Espírito Santo. Em nome de Jesus nós te adoramos, Pai. Em nome de Jesus, Deus, abençoa cada um, Pai. Abençoa cada um, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode louvar. Aleluia. Você ouviu uma palavra de Deus com o pastor Fernando Francelino. Ministrações aos domingos, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no CI, Rua Heitor Liberato 1326. Todos são bem-vindos.